Boa noite a todos. O Centro Universitário UniHorizontes tem o prazer de recebê-los e agradece a presença de todos na aula magna do primeiro semestre de 2019 dos cursos à distância. Daremos início à solenidade, chamando para compor a mesa professor Ideraldo Freire Fonseca, pró-reitor administrativo e financeiro do Centro Universitário UniHorizontes. Professora Érica Narras, coordenadora dos cursos à distância do Centro Universitário UniHorizontes. Professor Geraldo Magela da Silva, coordenador do curso de Gestão de Cooperativas EAD do Centro Universitário UniHorizontes. Convido a todos a ficarem de pé. Ouviremos o hino nacional brasileiro. Para realizarmos a abertura oficial do primeiro semestre letivo de 2019, passamos a palavra para o pró-reitor administrativo e financeiro, professor Ideraldo Freire Fonseca. Boa noite a todos. Agradeço a presença de
Com a palavra, a coordenadora dos cursos de ensino à distância, professora Érica Narras. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula inaugural dos cursos de educação à distância. É um privilégio ter vocês na plateia. Sei que vocês também são alunos, temos aqui alunos presenciais e alunos à distância, né? Hoje nós teremos esse evento dividido em dois momentos, uma palestra com uma temática de coaching para a carreira e no segundo momento sobre o trabalho tímido, o professor Geraldo, né, na questão das cooperativas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigada pela presença. Com a palavra, o coordenador do curso de Gestão de Cooperativas EAD, professor Geraldo Magela da Silva. Boa noite a todas e a todos, presentes aqui conosco e os que nos assistem e assistirão. É uma satisfação enorme tê-los conosco, é extremamente importante o professor Geraldo, o professor Érica ressaltar. Nós estamos aqui com essa missão de ampliar os nossos horizontes, levando o nosso centro universitário Belo Horizonte a proporcionar e ofertar a todos aqueles potencialmente capacitados um ensino à distância através de cursos extremamente relevantes e muito contribuirão para a inserção de todos vocês no mercado de trabalho. Né? Então é uma satisfação enorme poder estar aqui hoje falando para vocês. Convido o pró-reitor administrativo e financeiro, professor Ideraldo Freire Fonseca, para descer e assumir seu lugar na plateia. Os demais componentes permanecem na mesa. Passa a palavra para a professora Érica Narras. Érica Narras é mestre em engenharia de produção, com formação em gestão de pessoas. Professora universitária há 20 anos. Atualmente é professora de MBA da FGV e SENAC, coordenadora de EAD do Uni Horizontes. Ela será a primeira palestrante da noite, com o tema Construindo uma Carreira para a Vida. Passo a palavra para você. Obrigada, Leila. Pessoal, boa noite mais uma vez. Hoje nós trouxemos aqui duas temáticas, conforme já disse para vocês. Vou colocar aqui bem próximo o microfone, todo mundo me escuta? Joia! O tema de hoje é talentos e escolhas para a construção de uma carreira para a vida. Então nós vamos refletir aqui diversas temáticas. Obviamente isso vai ser bem dinâmico, bem rápido, em decorrência do próprio planejamento do evento. Mas ao final eu abro a palavra, quem quiser contribuir será sempre muito bem-vindo, ok? Então vamos lá. Pessoal, é uma coisa comum, todas as vezes que eu estou conversando com os meus coaches, com os meus clientes de coaching, eles sempre falam dessa questão familiar, da pressão familiar na escolha da carreira. Alguém já escutou essa frase? O que você vai ser quando crescer? Alguém nunca escutou? Levanta a mão. Ó, que bom, mas temos mais uma pessoa, né? Isso é muito comum, perceberam? Essa é uma pressão que existe. Eu vou ser médico, vou ser juiz, vou ser professor. E ao longo da nossa escalada de consciência, ao longo do nosso crescimento, nosso desenvolvimento cognitivo, isso vai se descortinando de maneiras diferentes. Ora nos interessamos por uma área, ora por outras, inspirados em pessoas da família, inspirados por personagens de filmes, programas de TV, enfim. Mas isso, de certa forma, nos conduz a um estopim de insatisfação. Porque em determinado momento a gente tem que fazer escolha por carreira. E ao fazer uma escolha por esse ou aquele outro curso, dá uma sensação, em muitas pessoas, dá uma sensação de que fez a escolha errada ou se sente um pouco inadequado. Então essa trajetória de escolher uma graduação ou escolher uma profissão baseado na ilusão, baseado no idealismo, leva muitas pessoas a um certo vazio, a se questionar se está ou não está no caminho certo. Então o que eu trouxe aqui para a gente hoje é exatamente técnicas, formas da gente conduzir o desenho, a construção da nossa carreira. Todos vocês que estão aqui presentes, os que nos assistem pela transmissão, devem estar se questionando, né? Aliás, se não estão se questionando, vamos nos questionar. Como é que você escolheu a sua profissão? Vocês que estão aqui, escolheram baseado em quê? Porque está dando dinheiro, o mercado está aquecido, sua mãe falou que é legal, porque algum instrutor, algum professor disse que
Essa é a carreira do momento ou foi simplesmente porque era seu sonho? Né? Simplesmente um sonho, porque normalmente é assim. Minha primeira graduação foi História. Era um sonho. Eu queria ser professora de História. Claro que ao longo da minha trajetória profissional isso se modificou. E não tem nenhum pecado essa escolha inicial se modificar. O importante é a consciência sobre os próximos passos. Ok? Então vamos lá. Essa aqui é uma máxima importante para a gente refletir. Somos levados a pensar que a nossa carreira é um objeto. Eu quero ser médico, eu quero ser rico, eu quero ser dançarina, eu quero ser feliz. E esquecemos o mais importante, que nossa carreira profissional é uma experiência e não um objeto que se compra numa loja e que ali, uma vez comprado, está tudo resolvido. Ao longo do exercício profissional, ao longo da carreira, muitos dilemas surgem. Por isso que todos os dias, quando eu estou atendendo as pessoas, eu observo isso, né? Pessoas que querem fazer pivotagem de carreira, reposicionar, transitar de uma área para outra. Isso é comum, tá? Exatamente porque as escolhas foram feitas num caminho talvez pouco informado, pouco testado, pouco refletido no que seria a prática concreta dessa profissão. Então eu trouxe aqui algumas perguntas relevantes para nós que queremos pensar sobre a nossa carreira, a atual carreira, para aqueles que ainda vão escolher, definir os próximos passos da sua carreira. Tá? E imaginem vocês, os universitários, vocês nos escutando, e aqueles que vão entrar na instituição de ensino superior, né, que vão apertar o play para este ou para aquele outro curso. Imagina os dilemas como vocês já passaram. Então essas perguntas nos auxiliam nesse passo a passo. Saber que você está se transformando, saber que você está se transformando na pessoa que você sempre quis ser, é a melhor fonte de inspiração que existe. É ou não é? Mas de fato eu estou me transformando naquela pessoa que eu quis ser? Quando eu tinha lá 7, 8, 9 anos, estava sonhando com ser isso ou ser aquilo, médico, juiz, professora, enfim, advogado, ao longo do tempo. Será que, de fato, alguma dessas ideias permaneceram? Quantas vezes eu mudei de ideia? Qual dessas eu apertei o play? Escolhi, apertei o play para essa área de recursos humanos, apertei para direito, seja lá qual for, estou feliz, eu sei qual é o próximo passo, eu sei como eu vou rentabilizar e me realizar nesse percurso. Muito bem, vamos continuar questionando. Respondam a si mesmo, né? Você está de fato se transformando na pessoa que sempre sonhou ser? Quais as escolhas que me trouxeram até aqui? Respondam para vocês. E vocês as repetiriam? Revalidariam suas escolhas? Não tem nada de errado mudar de opinião. O importante é a consciência, né? Sempre disso. Tá? Mais uma pergunta. Estou satisfeito com a minha carreira? Quais são os meus próximos passos? Às vezes, nós podemos optar por abandonar os velhos sapatos e seguir, né, de outra forma. Isso tudo é fácil, gente. Escolher carreira, permanecer naquela trajetória, superar os desafios, adquirir mais conhecimento, crescer, amadurecer, fazer escolhas mais assertivas. Isso é fácil? É uma luta interna, às vezes com os nossos descompassos emocionais, certo? Às vezes com as escolhas que somos pressionados a tomar. Às vezes também por questões financeiras. Enfim, isso trata de uma escolha muito complexa. Então, em falar em talentos e escolhas, poderia ser fácil você dizer assim, o meu talento é esse. E provavelmente, mais que natural, que eu escolha fazer isso. Eu tiro fotos excelentes, todo mundo elogia isso. Então esse é meu talento, então essa é a minha escolha profissional. Isso não é um caminho natural. Claro que ter talentos facilita se você quiser transformá-lo numa profissão, rentabilizar o talento. Mas às vezes as pessoas também não conseguem transformar o talento, o hobby, que é diferente de talento, vocês vão ver isso aqui, numa profissão, em algo que pode ser rentabilizado. Ao longo dessa trajetória, ao longo dessa nossa estrada, pessoal, obviamente que nós vamos ficar felizes, mas também vamos ralar muito e vamos chorar muitas vezes, porque os percalços existem, a vida não é Hollywood de todo dia, não é assim? E a gente tem que firmar o corpo, ter consciência de que nós temos uma trajetória a trilhar e ter o propósito muito claro, que se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, não é? Então o propósito, ele é o fio da meada.
Inclusive, existem livros que tratam dessa questão, que eu vou falar aqui agora rapidamente, sobre as janelas de oportunidade, principalmente entre os 20 e 30 anos de idade, onde as pessoas têm oportunidades profissionais e também a sua trilha educacional. Muitas pessoas falam assim, não vou estudar agora, não, vou tirar férias do ensino médio. Vou tirar férias do ensino médio. Depois forma na graduação, vou tirar férias da graduação. Só que existe uma janela temporal para a gente aproveitar determinadas coisas na vida. Vejam vocês, se eu subo o Everest aos 20, 30, 40, é uma força, não é? Aos 60, aos 70, inegavelmente eu enfrento outras dificuldades de ordem física, correto? Da mesma forma, eu quero ter um filho. Não é a qualquer momento que eu posso ter um filho. Também tem limitações que vêm do corpo. O tempo nos tira potência, nos tira vigor. E as escolhas têm que estar muito relacionadas a essa sua capacidade de realizar. Quando somos jovens, nós temos até uma certa faixa etária onde o cérebro está ali numa transformação e uma capacidade de captar muito maior. Não significa que uma pessoa mais velha não aprende. Aprende sim, só que num ritmo e numa estrutura diferente dos jovens. Então vamos aproveitar as janelas de oportunidade que a biologia, a fisiologia, que a vida nos concede. E ficar adiando e postergando e procrastinando todas essas escolhas que estão aí dadas pelo mercado, pela sociedade, pela cultura, como tidas naquele tempo correto de se realizar as coisas, é importante refletir por que eu tenho que fazer determinada escolha de vestibular, de graduação, de ter filho ou não ter, de escolher uma carreira ou não. Porque também o tempo passa, as coisas mudam, as percepções mudam e as oportunidades também. O mercado de trabalho tem exigência com relação à idade. Vocês sabem disso, não é? Então, para determinados cargos, determinadas posições na hierarquia da organização, não pode ser qualquer idade. Então, é preciso fazer escolhas. E aí, sobre fazer essas escolhas, eu chego no ponto prático do nosso encontro de hoje, que é saber desenhar, testar, tentar, exercitar e experimentar as nossas ideias, simulando-as no mundo concreto. Como seria isso no mundo do trabalho? Então, nós temos que manter um foco na experimentação. Vejam vocês, suponhamos que vocês obviamente são estudantes, os que não são também, podem refletir dessa mesma maneira. Aonde eu quero chegar? Eu vou chegar fazendo uma escolha assim, abro o site, abro o Google, pesquiso e, isso aqui é legal. Isso aqui tem mais a ver comigo. Você acha que isso são informações suficientes para fazer uma escolha profissional? Isso aqui tem a ver comigo. Curto isso daqui. Eu acho que a gente deveria dedicar um pouquinho mais nessa escolha. Então, a proposta é que a gente experimente, porque experimentar a sua carreira te transforma num design da própria vida. E não deixar, igual o Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, não. Porque o que vier, você que vai ter que arcar com as consequências. Então, é importante você ser o design da sua própria vida. Então, para isso, você tem que ter curiosidade para saber quais são os ramos possíveis para você profissionalizar, para você construir sua bagagem cognitiva. Quanto mais conhecimento você bota na sua mochila, pode ser, minha mochila vai ficar pesada. Não, senhor, mais a sua janela de reflexão se amplia. E quanto mais inteligência, menos você vai precisar fazer força. Se eu quiser arrastar essa cadeira daqui até ali, se eu coloco uma rodinha, ela diminui o atrito. A rodinha é uma prótese intelectual, é uma inteligência. É isso que eu quero dizer para vocês. Quanto mais vocês investem no intelecto, menos força física farão. Porque vocês estão sofisticando as soluções. Claro que a força física é importante em todos os momentos da vida. Mas se a gente puder selecionar, a gente pode utilizar a inteligência para diminuir o atrito, a fadiga das relações e, obviamente, do trabalho. Então, curiosidade, ação, porque quem fica parado é poste ou defunto. A gente tem que agir. Tem que, obviamente, ter o propósito, ter o foco, criar o passo a passo, saber exatamente como agir, não sair dando tiro para todos os lados, E consciência e colaboração. Por consciência do processo, nós vamos falar ao longo da nossa apresentação aqui, das demais telas, sobre consciência do processo. É muito fácil você achar que o advogado trabalha dessa e dessa maneira. É muito diferente de você ir lá e visualizar o dia a dia de um advogado. É muito fácil você supor como é a rotina de um médico, de CTI, UTI, enfim, de urgência. Mas você vivenciar aquele cotidiano é muito diferente. E aí eu vou mostrar isso para vocês também. E colaboração é que é importante, a partir de então, vocês refletirem sobre o seguinte: eu não tenho a informação e não consegui localizar uma fonte para essa informação ou para essa experiência. Então, que eu possa acionar meus contatos,
eu possa utilizar meu network, que eu possa pesquisar no mercado. Quem pode me dar essa informação? Às vezes você sabe que tem uma pessoa em tal empresa e você gostaria de passar um dia experienciando aquela função. Você pode mandar um e-mail mesmo não conhecendo, todo polido, se apresentando e dizendo o propósito, de repente você consegue uma oportunidade para fazer, né? Como a gente pode fazer uma aula como ouvinte, a gente pode às vezes estagiar por um dia para ter a oportunidade de ver. Ou se tem um tio, um pai, alguém que possa te ajudar nesse processo, deixando você vivenciar aquela trajetória daquele dia naquela profissão. E dar princípios de realidade. Então, usar da agenda de colaboração, pedindo a outras pessoas auxílio para essa sua tomada de decisão. Garanta que o seu problema ou a sua escolha, né, profissional seja real, né, que te permita agir. Comece sempre com a pergunta como e apresente sua necessidade. Para quê? Eu vou fazer esse curso, eu vou fazer essa escolha profissional, promoção, movimentação, troca de empresa, cursos de graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, seja lá qual for. Por quê? Por que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Para que eu vou fazer? A ferramenta é uma ferramentinha básica que se chama 5W2H, que está em inglês, mas é basicamente isso. Por quê? Por quê? Quando, onde, quanto custa. E é o mínimo de um planejamento que a gente pode fazer por nós. Seja na vida afetiva, numa viagem no final de semana ou na escolha profissional. Claro, a escolha profissional requer de nós uma profundidade, um pouquinho mais. Então, como eu disse, há de ter propósito, porque você vai desenhar a sua vida, né, para realizar o seu modo de ser, a sua melhor versão. Além do propósito, né, foco, propósito, método, porque eu posso tentar fazer a mesma coisa de maneiras diferentes para evitar a fadiga. Lembre-se sempre, eu falei de arrastar essa cadeira. Eu posso arrastá-la com a minha força física se ela não tivesse a rodinha. Eu teria que imprimir a ela uma força. Mas se por acaso eu quisesse retirar esse atrito, eu poderia usar o quê? Um cobertor de baixo para diminuir ou instalar uma rodinha. Então, a técnica, né, e o método importante para que você possa fazer as coisas pensadas, com critérios, com sistemática. E muito comum ver as pessoas saem fazendo. Vai fazendo, vai fazendo. Aí quando chega lá na frente, percebe que tinha que corrigir um monte de coisa na rota. Então, o trabalho pensado evita que você faça 2 vezes. Né? Então, a ideia do planejamento, que as pessoas não gostam de fazer, é para você evitar realmente essa fadiga, o retrabalho. E aí a gente entra na questão do talento. O seu talento te ajuda a descobrir exatamente o que você é? Qual é o seu talento? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu posso dizer, eu sei cantar? Não, eu não sei cantar, não sei dançar, não sei cozinhar. Né? Pensa no meu talento. Desde pequenininha, eu ficava pensando, qual é o meu talento? O que eu vou ser quando eu crescer? O que eu tenho para entregar ao mundo? Essa é uma grande pergunta. O que você é capaz de entregar ao mundo? O que gera transformação? O que é útil? Né? A partir dele, você começa a pensar, então, como que você pode ser se exercendo no seu talento? Né? Muitas pessoas acham que o que ela tem como hobby é um talento. E não é. Por exemplo, eu posso ter o hobby de cozinhar lá, fazer um bolo, apesar de não saber direitinho fazer, mas de quanto eu gosto de chegar no final de semana e fazer um bolo. Sai aquele bolo todo mal ajambrado, todo torto, mas eu curti aquele processo. Eu sempre gosto de parar e fazer um bolo. Mentira, viu, gente? Inabilidade total. Mas suponhamos que fosse. Não tenho habilidade para fazer, mas é meu hobby, né? Mas provavelmente eu não conseguiria rentabilizar uma profissão, né, de cake design, né? Não vou ser uma profissional da área de fazer bolos, vamos dizer assim, de confeitaria. Então, nem sempre o hobby te dá condição de rentabilidade. O talento, sim, porque você tende a fazer bem feito aquela atividade. Então, o talento é a inclinação natural de uma pessoa a realizar determinada atividade. E o talento facilita o sucesso na atividade. Portanto, é importante você saber diferenciar o que é hobby, o que é talento e, de fato, quais são os seus talentos. E o hobby é uma atividade exercida exclusivamente de forma de lazer, distração e passatempo. Eu tenho uma amiga que gosta de pintar. E ela mostra os quadros para gente. As molduras são lindas, ela compra pronto. Mas o conteúdo do quadro eu não sei, não gosto tanto. Então, assim, não sei se é hobby, se é talento ou se é minha pouca visão para a arte dela. Mas é importante a gente ter esse princípio de realidade.
Tem muitas pessoas que acham, porque tiram fotos e são elogiadas, que vão viver disso. Existe um mercado que vai ditar regras, existe uma série de coisas que a gente tem que pensar. Certa vez uma cliente minha falou assim, eu estou cansada dessa minha atividade comercial, mexer com vendas e tal, eu quero mudar completamente. E fazendo todo esse desenho de carreira com ela falou desse sonho de ser fotógrafa de casamento, de festa de 15 anos, de aniversário diversos. Eu peguei assim, ótimo, então vamos fazer a nossa experimentação. Você conhece alguém que trabalha nessa área, que possa deixar você acompanhar? Aí ela conseguiu uma pessoa, uma amiga, e ela foi, junto com essa amiga, cobrir um aniversário de 15 anos. No dia seguinte, ela me relatou. Meu Deus do céu, que canseira, que sufoco. Ela lá, e eu lembro que ela tirou uma foto no espelho com a amiga, com a câmera na mão, toda estilosa, vestida de preto, e disse, e fez a legenda, job de hoje. Toda chique, job de hoje. Interessante. No dia seguinte, estava quebrada, cansada. Se imagina se no dia seguinte tivesse que enfrentar outro evento. É uma atividade árdua, requer muito preparo físico. Tem que ter não só condicionamento, imagina a coluna, ficar o tempo todo buscando as melhores cenas, depois ir para o escritório, editar tudo isso, fazer a entrega. Tem todo um processo administrativo. Observem as pessoas que perderam álbuns, perderam filmagem, tem responsabilidades, tem processo. Então não é só sair por aí, clicando o aniversário do seu filhinho de 2 anos e sendo elogiado pelas fotos. Tem que pensar em toda a atividade concreta do dia a dia desse profissional. Então, as ilusões geram frustrações. A gente precisa de princípio de realidade na hora de fazer as nossas escolhas, porque nós é que pagamos o pato no dia a dia de insatisfação. Insatisfação sempre teremos, porque essa é a natureza humana, Ela é eternamente insatisfeita. O que a gente pode ter é propósito, para saber que aquilo que dói naquele momento tem razão de existir, porque é para uma conquista, é para um avanço, é um esforço necessário. Como eu estou falando para vocês, acima de tudo, planejamento. Quem não sabe planejar pode ficar encurralado, pode viver em rascadas. Não faz planejamento financeiro, não faz planejamento de carreira, não faz planejamento na vida, não faz planejamento se vai ter filhos ou não vai. A natureza dos nossos planos é passageira, eles nos transformam porque também permitem transformar. Por isso que os planos são temporários. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, porque mudam-se as percepções sobre a vida. Só que nós temos que ter critérios, temos que ter consistência para não sair toda hora mudando a vida, dando um 360. E o seu trabalho dos sonhos só se tornará realidade se você desenvolver as habilidades e competências necessárias para alcançá-los. Hoje, nas escolhas que vocês fizeram, vocês, de fato, com consistência, desenvolvem as competências que o mercado requer para que você possa desempenhar bem as suas tarefas? Ou nós estamos brincando de escola, brincando de aprender, brincando de ser profissional? Porque na ponta tem a avaliação de desempenho, não é assim? No limite, nós temos o feedback dos gestores. Justo ou não justo, a vida é composta de avaliações. E as nossas entregas nós queremos ser enxergados como aquele que adia, aquele que procrastina, que enrola, que nunca entrega, ou aquele que realiza, aquele que avança, aquele que colabora. É uma imagem, a nossa marca que nós estamos construindo. Tá? Muito bem, agora vamos brincar aqui, na parte prática disso, nós precisamos decidir entre ficar no vitimismo de achar, céus, a vida é isso mesmo, eu nunca tenho sorte, o ônibus passa, a poça de água vem sempre em cima de mim, tipo aquele bichinho do rádio, do desenho animado, céus, a vida, nada disso. Vitimismo, se fosse bom, estava cheio de gente rica no mundo, Porque a galera gosta de ficar no quartinho do vitimismo. Aqui o que a gente está fazendo é convocá-los para o protagonismo, Para serem atores, agentes transformadores da própria história, designers da própria vida. Ou seja, qual é o meu próximo passo para contribuir, para me tornar um ser humano e um profissional austero, sofisticado, produtivo e que de fato serei aquilo que sempre sonhei ser. Ou eu vim aqui para me auto-enganar na vida? Bom, então, vamos passar aqui rapidamente um esquema. Lembra meu tempo, tá tranquilo? Depois você me ajuda, tá? Pessoal, o seu desafio profissional, então, você precisa ter visão do trabalho, visão de mercado. O que o mercado está demandando e como os meus talentos podem se adequar? Em que tipo de janela de oportunidade profissional eu posso navegar? E para isso eu preciso entender como é que eu despreendo a minha energia e me desenvolvo, Porque tem determinadas áreas que vão sugar tanto de mim que eu posso preferir. Falar, não, aqui eu gosto, eu compreendo, tem um vasto mercado, mas a minha energia, não estou falando energia do ponto de vista espiritual, estou falando do desgaste que vai te levar.
pessoas que não gostam de trabalhar de turno, trabalhar em plataformas petrolíferas. Você tem que se enxergar na cena para ver como isso vai te consumir, se é positivamente ou negativamente. E a descoberta dos seus talentos. Nós vamos treinar isso aqui agora. Uma vez que eu olhei, estudei o mercado, sem a área que todas as áreas nos desgastam, mas a área que menos me desgasta e me dá mais retorno positivo, né, da minha realização, e eu sei os meus talentos, então eu vou fazer aqui uma chuva de ideias sobre a minha carreira. Eu posso pensar na mesma área, 3 segmentos dentro da mesma área. Ou eu posso pensar segmentos completamente diferentes. Vamos pensar num plano pessoal de carreira. Então eu vou pensar num plano 1, 2 ou 3. Pensem junto comigo. Né? Um possível plano de carreira 1. Quero ser cake designer. O que é um cake designer? Aquele que faz aqueles bolos de casamento, de aniversário de 15 anos, aquelas coisas maravilhosas, aquelas esculturas lindas. Então tem todo um processo para eu chegar a ser um cake designer, para rentabilizar e transformar isso em uma profissão, desde a parte de gestão dos recursos até o talento em si de elaborar um bolo. Tempo, recursos financeiros, todo o conhecimento que eu necessito para realizar, né, este e aquilo do bolo, os detalhes diversos dessa arte, enfim. Então eu tenho que ter um planejamento. Então, o cake design aqui. O segundo plano. Olha, é uma carreira tradicional, eu quero ser advogado. Então está aqui uma possível carreira de direito. E uma terceira possibilidade, você se transformar em personal trainer. É possível que uma pessoa deseje essas 3 coisas tão diversas? Sim, completamente possível. Né? Eu já passei em algumas áreas muito diferentes das quais eu atuo hoje. Então, isso não tem problema. O detalhe é que a gente tem que buscar cada vez mais regular o nosso foco para a gente não ficar fazendo escolhas antiproducentes, ou seja, a gente vai estuda e não aplica, não rentabiliza e joga fora. O conhecimento não se joga fora, mas você tem uma janela para se realizar enquanto um ser humano produtivo. Você tem uma vida financeira, uma escalada de conquistas a ser realizada. E que não dá para a gente adiar para os 80 anos. Apesar de muitas pessoas realizarem grandes feitos após idade, né, bem 60, 70, 80. 60 é jovem, 70 é jovem, né? Hoje nós estamos nos 120, então isso não é um problema. Mas é importante a gente pensar nisso porque também tem a potência, tem a força física que isso vai. E aí, pessoal, uma vez que você pensou os três nichos possíveis de atuação, sobre cada um eu sugiro que vocês façam uma pesquisa online exaustiva sobre, já estamos finalizando, uma entrevista em profundidade com profissionais da área para sentir quais são as dores e os sabores de ser um advogado, as dores e os sabores de ser um professor, as dores e os sabores de ser um personal trainer, um cake designer. E depois de feita essa pesquisa e essa entrevista, ir para uma observação de campo. E lá ver como é que é o cotidiano dessa pessoa. Imagina um cara que trabalha na plataforma petrolífera. Imagina um oceanógrafo, um biólogo, imagina um professor. E, por fim, aquela experiência que eu acho a mais sofisticada e muito elucidativa. Não é só você ir numa observação de campo onde você fica apenas observando. É você ir lá e fazer. E ter a oportunidade de ser... Lembra daquele programa do Fantástico, o chefe espião, o que era? O chefe ia lá e trabalhava no lugar. É sentir na pele. Muito bem. E aí, para a gente finalizar, né, rapidamente aqui, eu vou levá-los nessa viagem imaginativa aqui sobre os seus próximos passos e a sua situação na carreira. Imagine daqui a 5 anos na carreira que vocês já escolheram. O que você se vê fazendo? Qual o nível de cargo que você ocupa daqui a 5 anos? Quais são as suas funções e as atividades principais? E quais as habilidades você utiliza na sua rotina? As suas habilidades, ou nenhuma. Né? Se questionem sobre isso. Definem uma lista, seus planos de ação para chegar lá. Você já sabe qual é o caminho para alcançar a meta na sua imaginação? Qual é o próximo passo, então? Quais são as habilidades que você ainda precisa desenvolver para essa carreira? Aonde você quer chegar daqui a 5 anos, quais são os gaps? O que te falta para chegar lá? E o que você faz hoje para conseguir aquilo que te falta para chegar lá? Vamos lá. Crie um planejamento para os próximos 5 anos, né? Porque
Nada vem de graça, a gente tem que fazer um planejamento, tem que buscar construir, nós somos construtores da nossa realidade, né, pessoal? Olha o protagonismo, coloca isso no papel, organiza, coloca numa linha do tempo, o que você vai fazer a cada momento, e quais são os recursos, o que, por quê, quando, onde, quanto custa. Vamos ter consciência para não ter retrabalho, vamos ter consciência para chegar mais rápido. Eu tinha um professor de matemática que falava, vamos devagar porque estamos com pressa. Vamos com consciência, vamos no detalhe, vamos fazer com consistência, né? E por fim, pessoal, para finalizar de vez, você vai definir o quanto se sente preparado para realizar o plano, em termos de recursos, gastos, né? Pelas tarefas, desafios envolvidos, disponibilidade financeira, confiança e coerência. Então, se você se imagina um palestrante ou um professor, o que te falta para estar aqui na frente falando com destreza, com desenvoltura, tá? Coragem, o que te falta? Preparo emocional, preparo de conteúdo, tá? Muito bem. O que eu quero deixar de mensagem para vocês hoje é isso. Visualize seu futuro, se coloque na cena do futuro que você deseja, pesquise sobre isso. Lembrem-se, a vida não é um parquinho de diversão o tempo todo, a gente precisa de precaução, teste, tente experimentar essa realidade, antecipar esses percalços de alguma maneira. E você tem sempre que pensar sobre isso. Seu primeiro grande empreendimento é você. Se você não é capaz de fazer por si, vai terceirizar essa principal responsabilidade? Não é isso, pessoal? Muito obrigada. Essa é a nossa mensagem de hoje. Passamos para o segundo palestrante, professor Geraldo Magela da Silva. Professor Geraldo Magela da Silva é administrador, mestre em administração, gestão estratégica das organizações, pós-graduado em administração financeira e análise de sistema de informação. Professor dos cursos de MBA de gestão de cooperativas de crédito, gestão de cooperativas em geral e gestão de negócios. Consultor empresarial, palestrante em eventos nacionais e internacional e conselheiro do Sistema OCEI, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Com o tema Cooperativismo e Trabalho Decente, passo a palavra para o professor Geraldo Magela. Bom, boa noite novamente a todas e a todos. Primeiro, parabéns à minha colega e amiga professora Érica. Eu adorei a sua apresentação. Eu acho que ela foi extremamente pertinente, porque ela tem uma simetria muito grande com o tema que eu vou abordar agora. Procuro trazer para vocês um tema que, para muitos, obviamente, poderá ser novo, mas ele está em plena sintonia com a realidade que estamos vivenciando nesse momento, principalmente voltado para um público como vocês, e tantos outros, estudantes e pessoas que querem realmente se redefinir em termos de posicionamento e reposicionamento no mercado de trabalho, até porque, ao longo da nossa vida, todos nós vamos, por força da vontade ou da imposição das transformações naturais dos tempos, nós vamos tendo que nos reposicionar, vamos tendo que nos replanejar em termos das nossas carreiras, das nossas atividades, das nossas aspirações, dos nossos desejos, enfim, da nossa vida como um todo. E o tema cooperativismo de trabalho decente, ele vem em sintonia, obviamente, com essa discussão que se faz hoje, nos tempos atuais, com relação ao mundo do trabalho, e as suas interconexões com todas as demais atividades. Bom, é importante primeiro situar para vocês o que é esse conceito de trabalho decente. Essa discussão se faz em nível internacional, através da Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência das Nações Unidas, a qual o Brasil, diversos países são signatários, são membros, e o Brasil é um deles. Então, a Organização Internacional do Trabalho, em 1999, ela definiu o conceito de trabalho decente, sintetizando a sua missão histórica de promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, de equidade, de segurança e dignidade humanas, sendo considerado, então,
condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, né, a garantia de uma governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Então vejam que hoje nós discutimos muito, as organizações, as instituições, os países, né, as Nações Unidas, discute-se muito em termos do desenvolvimento sustentável. Não se há se falar em desenvolvimento sustentável sem imaginarmos um ambiente através do qual nós possamos nos realizar enquanto seres humanos no desenvolvimento das nossas habilidades, dos nossos talentos, das nossas potencialidades, que não seja um ambiente saudável, um ambiente digno, né? Um ambiente que estabeleça as condições ideais para que nós possamos nos desenvolver, né? Atuarmos, mas em respeito àquilo que nós podemos considerar o que é uma vida sustentável, né? Então, o trabalho decente ele está intimamente ligado com a questão da temática do desenvolvimento sustentável. Às vezes, nós colocamos esses termos dentro de um estereótipo de discussões menores ou dogmáticas em excesso. Na realidade, esse conceito é um conceito amplo, aberto, né? E possível a ser incorporado, independente de ideologias políticas e de partidos e de organizações, né? Ele está muito acima dessas questões, porque ele é um tema hoje discutido em nível de sustentabilidade no planeta, né? Bom, cooperativismo e o futuro do trabalho, né? Então, o cooperativismo é um instrumento importante, né, de nós nos organizarmos, inclusive para podermos atuar no mercado de trabalho, né? O Brasil, em 2012, o Congresso Nacional aprovou uma lei regulamentando no Brasil um modelo de organização cooperativa e o brasileiro ainda não incorporou nas suas análises, nas suas possibilidades cotidianas. Mas o Brasil foi um dos primeiros países no mundo, eu tive a oportunidade de participar profundamente dessa discussão, até de coordená-la no âmbito das sociedades cooperativas, da regulamentação das cooperativas de trabalho. Então, hoje, nós temos essa possibilidade, inclusive, de ofertar não só a nossa juventude, mas, sobretudo, aos profissionais de um modo geral. E aí há muito desconhecimento com relação a isso no nosso país, né? É uma questão que está muito difundida, muito internalizada e muito aplicável nos países desenvolvidos, né? Na Europa, no Japão, né, no Canadá, nos Estados Unidos agora começa a se discutir muito essa questão, exatamente por causa da perda, né, de instrumentos de trabalho no mercado americano. Então, a sociedade americana está discutindo muito isso também, mas os países desenvolvidos, e mais desenvolvidos nos aspectos culturais, inclusive, já incorporaram isso ao seu cotidiano, né? E para vocês terem uma ideia, a professora Érica falava aqui de talentos e habilidades, né? E são coisas desconhecidas. A maior agência de fotógrafos do mundo é uma sociedade cooperativa francesa, que funciona há 50 anos, né? E que fornece, inclusive, fotos para os principais veículos de comunicação em escala mundial. Nós temos, então, esse instrumento importante de inserção ao mercado de trabalho também, de empreendedorismo coletivo, né? Mas e que dentro desse processo de empreendedorismo, e não só as cooperativas de trabalho, mas as cooperativas de todas as demais atividades, elas estão inseridas na preocupação de estarem linkadas com o desenvolvimento sustentável, inclusive no ambiente de trabalho, o futuro do mercado de trabalho, para que nós possamos continuar nos realizando enquanto seres humanos neste planeta. Bom, então a OIT, este ano, ela está celebrando o seu centenário, 100 anos de Organização Internacional do Trabalho, como uma das principais e das mais importantes agências das Nações Unidas. E neste contexto, a OIT e a Aliança Cooperativa Internacional, a Aliança Cooperativa Internacional é uma instituição que congrega as sociedades cooperativas em escala global, mais de 100 países participam da Aliança Cooperativa Internacional, e ela tem status de agência independente das Nações Unidas também. Então, em parceria, em cooperação, a OIT e a CI, elas vão organizar esse ano uma conferência, né, sobre cooperativas e futuro do trabalho. Essa conferência será no dia 24 de junho de 2019, na oportunidade da 78ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, que será a conferência comemorativa do centenário da OIT. Isso para vocês entenderem por que esse tema está correlacionado, né? E desde 1995,
a Aliança Cooperativa Internacional e as Nações Unidas, elas promovem o Dia Internacional do Cooperativismo, que é comemorado no segundo sábado do mês de julho, em escala global. E a cada ano é escolhido um tema para que seja um tema motivacional, um tema a ser discutido, a ser aprofundado no ambiente das sociedades cooperativas em todo o mundo, para ser trabalhado, tendo em vista que o objetivo dessa celebração do Dia Internacional é aumentar a conscientização sobre as cooperativas e ressaltar as contribuições que o cooperativismo pode oferecer para o enfrentamento dos principais problemas que as nações, de um modo geral, enfrentam para fortalecer e ampliar as parcerias entre o movimento cooperativo internacional e outros atores. Então, e este ano, então, o Dia Internacional do Cooperativismo de 2019, desculpa, o tema será Cooperativismo e Trabalho Decente. Por isso eu escolhi esse tema para trazer para vocês, na oportunidade que o ano se comemora 100 anos da OIT, de um ano onde a questão do futuro do trabalho será amplamente discutida em nível internacional. Tudo que a professora Érica apresentou que está diretamente relacionado a essa temática, porque nós estamos passando por um momento de profundas transformações, sejam elas tecnológicas, sejam elas ambientais, sejam elas do ponto de vista do posicionamento da sociedade humana, né? Dentro desse contexto de uma sustentabilidade que se busca. Então, é um ano onde nós vamos discutir muito, em escala global, toda a temática correlacionada com o futuro do trabalho, né? E o cooperativismo, então, linkado a esse tema, entendendo a oportunidade de discutir isso no ambiente cooperativo, escolheu, junto com a OIT, o tema do Dia Internacional deste ano, como Cooperativismo e Trabalho Decente. E ele está fundamentado no fato que as cooperativas são organizações, são empresas focadas nas pessoas. Só se cria sociedades cooperativas em função das pessoas, né? São elas as protagonistas, né? Alguém falou assim, quando a pessoa fez uma pergunta, o que te falta? Falta dinheiro. Olha, eu digo para você o seguinte, eu conheço experiências em 22 países, experiências cooperativas e não cooperativas, e te digo que a maioria das que eu conheço foram constituídas aquém do dinheiro, muito mais em função das oportunidades, dos talentos, né? Da garra, do desejo de realização, e sobretudo da oportunidade de utilização dos recursos disponíveis que às vezes a gente não percebe. É que nós vivemos num país onde, por exemplo, a questão do crédito ainda é um grande desafio, né? Onde você sem dinheiro, você muitas vezes tem grande dificuldade de empreender. Os Estados Unidos é um país onde se empreende através da oferta de crédito. Grandes empreendedores americanos hoje de sucesso começaram com absolutamente zero de recursos próprios, né? Então, porque o país oferece condições de acessibilidade a mecanismos creditícios que possibilitam empreender o seu talento, mesmo não tendo recurso financeiro. Então, assim, não se limitem, porque o Brasil também está mudando. E nós vamos chegar nesse estágio ainda. Já estamos a passos largos para essa transformação, né? Então, nós vamos chegar a um momento que vai ser possível, sim, empreender no Brasil, individual ou coletivamente, com melhores condições do que as condições que nós temos hoje. Então, essa temática, ela é importante porque, sendo sociedades centradas nas pessoas, elas se caracterizam por um controle democrático, que prioriza o desenvolvimento humano e a justiça social no local de trabalho. Então, são pressupostos importantíssimos que vão, obviamente, na direção de facilitar a realização, né? O estabelecimento do talento planejado, ordenado, né? Com todos os recursos, sobretudo, fundamentado num processo em que nós temos que nos educar para isso. E por isso nós estamos num ambiente que nos proporciona a oportunidade de acessibilidade à educação, né? E esse é o nosso compromisso no nosso centro universitário. Dada a crescente desigualdade de hoje, né, a maior insegurança no emprego, os altos níveis de desemprego, em escala global, né, obviamente, no país como o nosso país, com as dificuldades que enfrentamos hoje, essa escala é um pouco maior, né, entre os jovens, sobretudo, onde nós verificamos, e as estatísticas nos mostram, a maior incidência desse sofrimento, né, dessa penúria, que é exatamente, muitas vezes, a falta de esperança e até o estabelecimento da desesperança. Hoje, inclusive, é um dia em que nós tivemos aí, amanhecemos com uma tragédia no nosso país, como tragédias similares que têm acontecido em diversas outras regiões, mas, sobretudo, afetando a juventude. Isso nos deixa com um grau de preocupação e de responsabilidade maior ainda de dizer para vocês que existem
alternativas, existem possibilidades. Por isso, precisamos nos aprofundar nessa discussão e não sermos pessimistas, mas olharmos na busca das soluções e da utilização dos instrumentos adequados, né? Então, vejam bem, então o tema de 2019, ele foi escolhido também para apoiar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? O ODS 8 das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é o desenvolvimento inclusivo do trabalho decente. E por que tudo isso? Porque as cooperativas ajudam a preservar o emprego e promovem o trabalho em todos os setores da economia onde elas atuam. E atuam hoje em escala global em praticamente todos os setores da economia. Através da participação dos membros, tem uma motivação para mudar suas vidas, suas comunidades e o mundo, segundo o atual presidente da Aliança Cooperativa Internacional, meu particular amigo Ariel Guapo, que é um argentino, que assumiu a presidência da Aliança Cooperativa Internacional há um ano atrás, né? Extremamente crente nessa possibilidade e exatamente porque as sociedades cooperativas vêm realizando em diversos países. Para vocês terem uma ideia, o tsunami, quando aconteceu no Japão, a reconstrução de grande parte da costa japonesa, que foi arrasada pelo tsunami, foi feita através de cooperativas, né? E em diversos países isso tem acontecido. É que às vezes não chega essa informação. No Brasil, ou essa informação não é disseminada com a mesma oportunidade que outros temas são inseridos na nossa mídia convencional. Mas existem diversas experiências extremamente exitosas, né? No campo, principalmente da oportunização do trabalho. Bom, qual é a relevância, então, da geração de trabalho e renda no cooperativismo em escala global, né, em nível mundial? As cooperativas são o principal instrumento para a geração de trabalho e renda para mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. Aproximadamente 1/7 da humanidade, né? É que no nosso país, os nossos índices ainda são acanhados quando nós nos comparamos com os países mais desenvolvidos. Mas quando eu vou no Canadá, que 1/3, né, que 2/3 da população é sócio cooperativas, mesmo nos Estados Unidos hoje, teve um avanço enorme na última década. Hoje, 170 a 180 milhões de americanos são sócios em cooperativas, né? Toda a geração de energia, numa grande parcela dos Estados Unidos, hoje é feita através de sociedades cooperativas. O desenvolvimento das energias renováveis em toda a Europa Oriental, a Alemanha, que é o principal protagonista, o Japão e agora a China, está se fazendo uma revolução em termos de energias renováveis através de sociedades cooperativas. Então, eu estou falando de protagonismo, de desenvolvimento, né? E o Brasil começa a enxergar isso, começa a se desenvolver, mas ainda temos um longo caminho a percorrer que depende muito da nossa ação. De acordo com uma estimativa recente, uma pesquisa feita pela Organização Internacional do Trabalho, em conjunto com a Aliança Cooperativa Internacional, e o Brasil participou, eu tive a oportunidade de ser um dos colaboradores também nesse processo, as cooperativas em todo o mundo empregam ou são a principal fonte de renda para mais de 279 milhões de trabalhadores, o que é praticamente 10% da população trabalhadora em escala mundial. Então, por isso que a ONU, a Organização Internacional do Trabalho, ela prioriza, dá importância às sociedades cooperativas exatamente por tudo que se tem hoje de conhecimento, de realização em termos de oportunização no mundo do trabalho, e que as cooperativas hoje são protagonistas, né? em geração de empregos de qualidade, trabalho que a gente denomina de trabalho decente. Bom, o Brasil tem uma agenda nacional de trabalho decente. Nós tivemos alguns anos atrás, inclusive uma conferência, e desde 2000, no início dos anos 2000 e 2005, a ONU definiu uma agenda internacional, o Brasil foi signatário, e a partir de 2006, essa agenda foi proposta e iniciou-se um trabalho, né, ainda de forma muito acanhada, mas nas discussões da internalização desse tema no país. E essa agenda de trabalho decente, ela expressa um compromisso entre o governo brasileiro e a OIT, e ela deve ser implementada em diálogo com as organizações de empregadores e trabalhadores através do diálogo tripartite, né? Governo, trabalhadores, empresas, organizações empresariais, das quais as cooperativas também estão inseridas, e nós participamos ativamente desse processo em nível nacional e em nível regional, né? Aqui em Minas, por exemplo, foi instituído, lá desde o governos anteriores ao atual, há cerca de 8 anos atrás, um grupo de discussão dessa temática do trabalho decente. Eu faço parte desse grupo também, representando sociedades cooperativas, diversas organizações empresariais, né, também participam,
E as prioridades é gerar mais e melhores empregos com a igualdade de oportunidades de tratamento, né? Principalmente levando em conta a questão inclusiva, né? A questão de melhorar o ambiente do mercado de trabalho, recuperando oportunidades e nivelando o tratamento dado às mulheres em relação aos homens, né? Todos sabemos, isso tem sido divulgado, principalmente nesse mês da mulher, ainda a discrepância entre os salários ofertados ao gênero masculino em detrimento do gênero feminino para as mesmas ocupações, né? Infelizmente, no nosso ambiente educacional, a gente não convive muito com isso, porque nós, professores, não vivemos num ambiente, graças a Deus, que não há essa discriminação entre professor e professora, né? Mas, infelizmente, essa realidade não se faz presente em todos os ambientes econômicos, né? Então, essa questão de gerar mais e melhores empregos é uma das prioridades da agenda do trabalho decente. Erradicar o trabalho escravo, eliminar o trabalho infantil em especial em suas piores formas. Esse é um outro compromisso. A gente não pode tampar os olhos, avançamos muito, inibimos muito, mas ainda é uma realidade com a qual nós sabemos que quando adentramos nos rincões, né, não só do Brasil, como de diversos países, inclusive na Ásia, na América Latina, né, e mesmo em países desenvolvidos, a gente convive com essas realidades que ficam escondidas das grandes metrópoles, né? Os imigrantes, quando chegam nas metrópoles americanas, europeias, são submetidos à oferta de um mercado de trabalho marginal, um mercado de trabalho que não é o oficial, que não é o reconhecido, né? E muitas vezes são explorados. Quantos filmes, quantas temáticas, livros abordam a temática que os imigrantes da escravidão de mulheres para trabalho no mercado do sexo e nas grandes metrópoles europeias, americanas e mesmo no Brasil, né? Então, toda essa questão da eliminação desse tipo de forma de trabalho é um compromisso na busca de um trabalho decente, de um trabalho inclusivo, de um trabalho que respeite, né, o ser humano, a dignidade humana, que oportunize a ele um autodesenvolvimento, né? Fortalecer os atores tripartitos e o diálogo social como instrumento de governabilidade democrática, né? Nós temos que aprimorar os mecanismos de entendimento, de negociação, né? Precisamos dar um passo adiante nesse aspecto, porque é através de todo um processo negociado, dialogado, que nós vamos construir instrumentos adequados de desenvolvimento sustentável, inclusive no mercado de trabalho. Vivemos agora uma experiência de uma grande indústria fechando as portas, né? E, obviamente, gerando uma insegurança numa região industrial importante do ABC Paulista, né? Subitamente. Quer dizer, não foi uma coisa dialogada, não foi uma coisa que poderia ter sido planejada para uma reinserção desses trabalhadores de uma maneira tranquila, ao longo de um tempo, é abrupta. Então, isso causa toda uma instabilidade, uma insegurança, um problema social, vai se agravando, né? E está exatamente na contramão do que se propõe uma agenda como essa, que é uma discussão dialogada, democraticamente, estabelecido um diálogo, um planejamento. Nós não podemos interferir nas necessidades da organização, em se reposicionar, se remodelar. Mas, ao mesmo tempo, nós também podemos, sim, criar alternativas que viabilizem o desenvolvimento sustentável em nível local, desde que isso seja um objeto de uma agenda de diálogo de gestão democrática, né? Bom, o cooperativismo no Brasil, para vocês terem uma ideia, né, ele está, hoje nós temos mais ou menos 6.655 sociedades cooperativas de todas as atividades do Brasil, com 13 milhões e poucos associados nessas cooperativas, atuando nos mais diversos campos da atividade econômica. Para vocês terem uma noção da importância disso em termos econômicos, em termos já de mercado de trabalho, as cooperativas hoje no Brasil são responsáveis por mais de 55% do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro hoje representa 40% da pauta de exportação nacional. Ou seja, sem cooperativas hoje, o Brasil teria uma balança comercial hoje muito aquém do que está tendo, que está sendo a âncora que vem segurando a economia no país, apesar da crise. Então já há uma relevância muito grande nesse segmento. O cooperativismo de crédito, já estamos com mais ou menos 9 milhões de brasileiros sócios em cooperativas de crédito, que vem fazendo uma revolução no mercado financeiro nacional, ofertando-se taxas que chegam a ser 50% das taxas do mercado convencional, né? E fazendo uma inserção das instituições financeiras cooperativas, principalmente em mercados que foram abandonados pelas instituições financeiras convencionais.
E isso está provocando agora um efeito até o contrário. Por quê? Porque isso começou do interior para as capitais, mas agora está se desenvolvendo nas capitais. E as instituições financeiras convencionais já estão começando a ficar incomodadas, porque o cooperativismo de crédito no Brasil cresce uma taxa de 40% ao ano. É uma taxa invejável, né? E ofertando qualidade de atendimento, tecnologia, produtos no mesmo nível das melhores instituições. Então, essa é uma nova realidade, e, sobretudo, apoiando o empreendedorismo nacional, porque são os micros pequenos empresários, os profissionais liberais, que são esse segmento da sociedade que melhor vem sendo contemplado exatamente por esse apoio que o cooperativismo faz. Nós temos a oportunidade aqui na nossa instituição de ter uma agência, né, de uma cooperativa que é assim, a nossa conta, né? E a gente sabe da importância que ela também já representa até para o desenvolvimento das nossas atividades acadêmicas, apoiando e ofertando crédito aos nossos alunos. Bom, e o cooperativismo gera 377 mil empregos no Brasil. Agora, isso aqui é um dado que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente fala de trabalho decente e cooperativismo, aqui eu mostro para vocês o fato concreto. O que o cooperativismo está fazendo para promover trabalho decente. Tá certo? No Brasil, que é no mundo, a OIT, a ONU já reconhece. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade presente. Então, eu pego a título de exemplo aqui, os dados do cooperativismo aqui no estado de Minas Gerais, onde o centro universitário, o Horizonte, está sediado. E falo isso porque nós já temos alunos, inclusive, em outros estados, né, professor? Nós já temos no nosso curso de AD alunos do estado do Amazonas e brevemente teremos em mais 2, 3 estados. Então, vejam bem, mas eu peguei então, a título de exemplo aqui no estado de Minas Gerais, onde estamos sediados, uma pesquisa realizada pela OCEM, pela Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, e nós temos hoje em Minas quase 40 mil trabalhadores nas cooperativas mineiras, dos mais diversos ramos, e essa pesquisa aqui com relação ao nível de escolaridade do quadro funcional das cooperativas mineiras, né? Então nós temos lá, com nível de formação em doutorado 0,1%, mestrado 0,2%, pós-graduação 9,2%, superior completo 29,1%, médio completo, superior incompleto, 43%. Ou seja, vamos pegar aqui, de quem tem médio completo ou superior incompleto para cima. Nós estamos falando de aproximadamente 80% dos nossos trabalhadores em cooperativas. Isso está completamente associado à realidade nacional. Ou seja, nós estamos muito à frente do que o mercado de trabalho no país oferece das organizações em geral. E por que isso está acontecendo? Tem uma motivação. É que as sociedades cooperativas estão investindo em tecnologia, em educação. Nós temos o curso de graduação EAD nosso, de gestão de cooperativas, tem o apoio das sociedades cooperativas através do sistema OSENG, do SESCOP, Serviço Social do Cooperativismo, assim em Minas, assim também lá no Amazonas, né? A Organização das Cooperativas, através do SESCOP, tem investido, inclusive, em apoio aos MBAs, aqui no Centro Universitário no Horizonte, nós temos o MBA de Gestão de Cooperativas, que fizeram em parceria com uma central de crédito, já há 10 anos, esse ano vamos comemorar o 10º ano, de investimento em qualificação de mão de obra. Então as cooperativas estão investindo nos seus talentos humanos. Esse é o diferencial e isso está em sintonia com a propugnação do trabalho decente no ambiente cooperativo. O que está fazendo um grande diferencial é em termos de oportunidade de mercado de trabalho. As cooperativas oferecem trabalho de qualidade, né? Então, falando para vocês que estão em formação para se inserir no mercado de trabalho, observe o mercado das sociedades cooperativas que estão ofertando empregos numa época em que quase ninguém oferta emprego. Tá? E também é importante observar, a gente está caminhando para finalizar, que 38,6% dos trabalhadores das cooperativas, né, possuem, então, a escolaridade superior completa e pós-graduação, mestrado ou doutorado. Então, vejam bem, é um índice completamente acima da realidade nacional. Se você pesquisar, né, os dados do IBGE, das empresas em geral no Brasil, você vai ver que é completamente dissonante no mercado cooperativo. Tá? Em termos de salário médio, em Minas Gerais, o salário médio dos empregados em cooperativas em 2017 foi R$ 2.449. Porque nós temos muitas cooperativas agropecuárias, com funções que são grandes empregadoras, com funções na área rural. Os salários, naturalmente, são um pouco mais baixos em relação aos meios urbanos. Mas, mesmo assim, vejam bem, a média salarial do cooperativismo em Minas Gerais é de R$ 2.449,32 em 2017, contra uma renda média, um salário médio Brasil de R$ 2.112.
dizer, bastante superior, né? Quando a gente faz a análise comparativa percentual aqui dessa realidade. Então, isso para mostrar para vocês, na prática, o que o cooperativismo vem fazendo para a implementação desse trabalho decente, desse compromisso assumido e compromisso que vem sendo valorizado, respeitado, né? Então é isso que eu queria trazer nessa noite para a reflexão e para disponibilizar a vocês a oportunidade de ter contato com essa temática, principalmente no momento que vocês estão fazendo as suas definições de carreira, a sua formação, ok? E me coloco sempre à disposição de todos vocês, de todos aqueles que estão nos assistindo e que nos assistirão na abordagem desses temas extremamente importantes que foram apresentados nessa noite aqui pela colega e amiga professora Érica, né, que vem enriquecer muito também essa oportunidade que eu tenho de falar da temática do trabalho decente, mas linkada com a questão das definições, das opções de carreira que cada um de nós precisa refletir e planejar. Então, muito obrigado, foi uma satisfação enorme. Pessoal, então, alguma pergunta? Querem conversar sobre algum tema apresentado aqui hoje? Tranquilo? Eu tenho uma pergunta. Joia, vamos lá. Quantos fazem o convite? Só um minutinho que eu levo o microfone aí para você. Sobre a questão do planejar. Qual que, na sua opinião, é o problema da execução final, de conseguir chegar no objetivo final? O planejamento, ele é um mapa do percurso. Sempre tem miopia nas nossas designações ali no papel. Você com o papel, você observando a realidade e não vivendo a realidade, tem a sua percepção e que tem doses de ilusões. Tá? Você pode observar que você fala assim, segunda-feira eu vou fazer dieta, segunda-feira eu vou para a academia. Quando vai se aproximando da segunda-feira, aquele bem-estar que você afirmou, vou fazer dieta, vou para a academia, quando chega na segunda, você já está um tanto quanto diferente, se não estiver altamente determinado. Da mesma forma é o planejamento. É um mapa de percurso onde você idealiza a rota, pensa nos instrumentos que precisa, nos recursos que precisa, mas quando você coloca na prática, tem uma miopia, tem um desvio para mais ou para menos. O importante é a força. Dizem muito bem, falam sobre isso, né? A vontade é o grande combustível de se colocar esse planejamento à prova e continuar, perenidade, continuidade. Essa força de vontade é importante, então trata-se de um quociente espiritual, de um quociente emocional, né? Porque também a trilha que está descrita no seu planejamento, no seu papel, na sua agenda, ela conta com recursos, né? Ora os recursos estão disponíveis, ora não. Então tem a intempestividade também na vida, né? Mas uma vez que você identificou que o recurso falhou, que você não teve condições de realizar daquela forma, nós temos um chipzinho dado para o Papai do Céu que é muito importante. Vamos recalcular a rota. Então não é desistir, embolar o planejamento, é observar o que deu errado, fazer uma ação corretiva. E o que vai garantir que você prossiga nisso é exatamente essa força motriz que está dentro de você. É a clareza do propósito final. Se você não tem claro o seu propósito final, qualquer coisa vai te dispersar, qualquer coisa vai fazer você perder a potência nessa trajetória. Então, a clareza de propósito e o vigor com o qual você deseja aquele propósito é o grande combustível para você recorrigir a rota que falhou e seguir adiante. Obrigado. Alguém mais, pessoal? Tranquilo? Não se acanhe. Diga? Não? Muito bem. Leila. Agradecemos a participação do professor Geraldo Magela da Silva e da professora Érica Narras pela contribuição na realização da aula inaugural dos cursos à distância do primeiro semestre de 2019 do Centro Universitário Uni Horizontes. Agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo semestre letivo. Boa noite. Boa noite, pessoal.